E aí, pessoal, tudo bem? Bom, neste fim de semana começa a Premier League, que acho que já não há muitas dúvidas que neste momento é o maior campeonato nacional de clubes de futebol no mundo, né? É uma das maiores ligas esportivas do mundo. Em faturamento, já disse isso algumas vezes em alguns outros vídeos, né? Ela briga pela terceira posição de liga que mais fatura no mundo com a NBA. Né? Em alguns momentos a NBA passa, em alguns momentos a Premier League passa, de acordo com os momentos de novos contratos chegarem, uma passa a outra. As duas primeiras são a NFL e a Major League Baseball, lá nos Estados Unidos. Mas no futebol é a Premier League. Se você pegar outras competições ali, Champions League, tudo, a gente pode ter uma outra discussão, mas aí não é um campeonato nacional, né? Campeonato nacional, a Premier League, sem dúvida, é a maior do momento. E inclusive na última temporada a gente até viu um crescimento muito grande na área da questão de resultados, né? Com os times ingleses indo bem longe, né? 4 times ingleses nas quartas de final, 2 times ingleses nas semifinais e 2 ingleses na final, né? A final doméstica entre Liverpool e Tottenham. E isso ainda pega um momento que o Campeonato Espanhol já teve um momento melhorzinho, né? O Real Madrid num momento de reformulação ali, o Barcelona também ainda tentando encontrar um pouco o rumo, mas tem o Messi, e isso faz muita diferença ainda. Acho que os dois maiores clubes do mundo com repercussão ainda são Barcelona e Real Madrid, né? Agora, como a Premier League chegou nesse ponto, né? Como a Premier League chegou a ser o melhor campeonato nacional do mundo? Bom, isso não foi sempre assim, tá? Se a gente pegar até retrospecto final dos anos 70, começo dos anos 80, o campeonato inglês aí gerou muitos campeões da Champions League, né? Aston Villa ganhou, Liverpool ganhou, Nottingham Forest ganhou, né? A Inglaterra ganhou vários títulos, mesmo na Recopa e na Copa da UEFA, os ingleses ganhavam muito, mas isso não significa necessariamente que fosse o melhor campeonato do mundo, não. Era uma questão muito de os ingleses sabiam jogar aquelas competições. O melhor campeonato do mundo naquela época talvez fosse o alemão ocidental, né? A Alemanha ainda era separada, não tinha muito claro. O italiano estava tentando se recuperar, até que nos anos 80, sobretudo a partir de 84, ali, 85, o campeonato italiano tomou a dianteira e assumiu o posto de melhor campeonato do mundo e ficou com ele aí até o final do século XX, né? E até o iniciozinho lá do século XXI, né? O começo da década passada, quando o espanhol passou e depois o inglês apareceu ali de novo, né? O inglês reapareceu como um campeonato muito forte. Mas o que os ingleses fizeram nesse período? O campeonato inglês dos anos 80, 70, 80 era muito tosco. Assim, tosco assim, em vários aspectos, a qualidade do futebol era bem rudimentar, né? Ainda tinha muito aquele jogo tradicional inglês que às vezes a gente ainda tem imagem, muita ligação direta, muito chutão, e isso não era só por falta de qualidade de jogador, tá? Tinha outros motivos para isso, e um deles é que os estádios eram muito ruins. Os estádios eram muito ruins na Inglaterra. Os estádios eram ruins até como a questão de segurança nos estádios, tanto é que a gente até teve tragédias ligadas a isso. A mais famosa é a de Hillsborough, o estádio do Sheffield Wednesday, que estava recebendo a semifinal da FA Cup entre Nottingham Forest e Liverpool. Teve uma superlotação num dos setores da torcida do Liverpool e morreram 96 pessoas. Na confusão morreram quase todas esmagadas. Então o futebol inglês tinha muitos problemas, mas era ruim. Os estádios também eram ruins em outros aspectos. Por exemplo, os gramados eram muito ruins. E chegava no período no meio da temporada, né, bem um período entre dezembro e março ali, que é o meio da temporada, que é a época de mais frio na Inglaterra, os gramados ficavam impraticáveis, porque o cuidado com o gramado era muito ruim, e muitas vezes o funcionário lá, o responsável por cuidar do gramado, era um ex-jogador que pegava lá, você apara a grama ali, fica cuidando ali. Era um negócio meio assim, não era um negócio profissional, e é uma época muito, muito úmida, né, na Inglaterra. Chove, em alguns lugares até neva, então isso
fazia um mal danado para grama, então os gramados ficavam muito ruins, então o futebol, sobretudo nesse período, era horrível e os jogadores eram obrigados a ficar dando chutão. Não tinha muita saída. E o que aconteceu que a partir dos anos 90, com o surgimento da Premier League, né, o futebol inglês desse esse salto? Bom, primeiro que assim, a Premier League surgiu. E o surgimento da Premier League não é só porque surgiu uma liga para cuidar dos grandes. As pessoas às vezes se enganam, falam que foi ali que surgiu a Liga Inglesa. E na verdade não, tá? Tem até gente que fala que, que o Clube dos 13, com a Copa União de 87, o Brasil estava dando um ensaio de criar um campeonato organizado por uma liga antes dos ingleses, porque a Premier League não tinha surgido. Mas isso é uma meia verdade ali, uma interpretação bem generosa dos acontecimentos, né? Porque na verdade o futebol inglês sempre foi, o campeonato inglês sempre foi gerido por liga, tá? Isso lá desde a década de 1880. Mas era a Football League, né? Era uma liga que cuidava de todas as divisões profissionais, mas era uma liga, né? E essa Football League cuidava de todas as divisões ali da primeira até a segunda, depois foi criando a terceira, a quarta e estava cuidando até a quarta. O que aconteceu? Os grandes começaram a perceber que assim, o momento do futebol mudou, precisava ter uma modernizada, e ali teve vários elementos ali. Teve um fator econômico na Inglaterra, a Inglaterra teve um choque até de liberalismo econômico muito forte nos anos 80. Teve uma questão ali de o governo ter forçado a modernização dos estádios e aumento de segurança, usando também alguns expedientes não muito legítimos, né, como interpretação falsa de alguns acontecimentos ali, né, acusação, por exemplo, os casos do desastre de Hillsborough, culpando a torcida do Liverpool por coisas que na verdade eram culpa das próprias autoridades, da polícia de Sheffield, mas teve essa forçada de modernização nos estádios. E os clubes ingleses começaram a perceber que era um outro momento, era preciso mudar, era preciso dar um passo adiante, né? Os clubes ingleses que já eram, em boa parte, empresas, nunca foram clubes sociais, né? Mas eram empresas até com uma constituição societária diferente, que muitas pertenciam a consórcios formados por torcedores, né? Então não era um clube empresa, mas a empresa era controlada pelos sócios, né? Os sócios, na verdade, não era sócio de clube social, é sócio acionista, né? Mas então era muito disperso o comando, assim, era mais para ficar cuidando do dia a dia, né? Tinha um CNPJ, digamos, ali que cuidava, mas não tinha, por exemplo, um investidor, né? A ideia não tinha esse papel de investidor no futebol inglês. Então o futebol inglês, os clubes ingleses perceberam que tinha que passar por isso e houve todo um processo de mudança. Esse processo incluiu que os clubes começaram a se botar no mercado para receber investimentos mesmo. Então os clubes que em sua grande maioria estavam na mão desses consórcios de torcedores começaram a botar a sua participação no mercado, para que de repente empresários entrassem no negócio e falaram: eu compro aqui e agora o clube é meu e eu vou botar grana aqui para contratar jogador, para remodernizar estádio, para fazer sei lá o que. Então começou a ter uma entrada de dinheiro mais forte, e eles perceberam que para isso ser potencializado, a liga, eles tinham que ter uma liga própria. Então os clubes romperam com a Football League e criaram a Premier League. Então a primeira divisão passou a ser gerenciada, cuidada pela Premier League, que era uma nova liga. A Football League continuou existindo e continua existindo até hoje, cuidando de segunda, terceira e quarta divisão. Então, tanto que a segunda divisão inglesa é chamada de League Championship, porque é o campeonato da Football League, é o campeonato da liga, é o campeonato principal da Football League que existe até hoje. Fazendo isso, os grandes os clubes mais fortes, não vou falar grandes porque tinham clubes pequenos envolvidos também, né? Os últimos colocados ali, começaram a reter mais o seu próprio dinheiro. Então eles começaram a enriquecer, até porque os acionistas, os novos acionistas, né, os investidores começaram a botar dinheiro, eles começaram a querer ter retorno desse dinheiro. Mas assim, se eu vou colocar 10 milhões de libras, e na época era bastante dinheiro, se eu vou colocar 10 milhões
milhões de libras ali num clube, eu vou querer ter esse dinheiro de volta. Ainda que eu esteja botando porque eu gosto do time, porque eu queira brincar um pouco assim, de ser dono de time de futebol, eu quero ter um retorno do meu dinheiro. Então, se eu botar esse dinheiro, eu quero potencializar o ganho do meu clube, né, o faturamento. Então, criar a liga foi uma coisa vista como importante. E como essa liga foi criada? Né? Primeiro que assim, não foi um processo tão facilzinho assim não, tá? Como às vezes as pessoas pintam. A Federação Inglesa entrou como parceira da Premier League. A gente muitas vezes vê a federação como uma coisa meio antítese de liga, né? A federação cuidar do campeonato, que é o modelo do Brasil, é justamente o oposto de liga cuidar. Lá na Inglaterra, a federação entrou junto com os clubes aí na criação da Premier League. É claro que ela tem uma participação simbólica ali, mas ela teve uma importância ali. A questão da FA, né, a Federação Inglesa, não é o dinheiro, era a influência política ali para fazer com que aquele rompimento acontecesse. Até porque a Federação Inglesa, naquele momento, estava com problemas, com atritos com a Football League. Então ela viu como algo interessante enfraquecer a Football League e se alinhar aos grandes clubes de alguma forma. Claro que ela não teve um papel muito forte, mas ela acabou ajudando. Além disso, eles conseguiram achar um parceiro de mídia que bancasse essa brincadeira. No caso, a Sky. Né? A Sky, que é o grupo de mídia do Rupert Murdoch, que é o dono da Fox. É um australiano, né, mas tem negócios de mídia na Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele entrou nessa brincadeira e resolveu bancar os direitos de TV. E jogou os direitos de TV do campeonato inglês lá pro alto. Né? Então, por isso que começou a entrar muito dinheiro no futebol inglês também. E por que ele fez isso? Bom, a Sky não vinha tão bem das pernas. A Sky não estava tão bem. Ali estava com dificuldades. É um grupo que trabalha com TV a cabo, com TV por assinatura, então ela precisava que mais gente assinasse. Eles perceberam que tinham 3 coisas que faziam as pessoas assinarem muito TV a cabo, que convenciam as pessoas a pagarem pela TV, até porque ainda tem toda uma tradição de TV aberta na Inglaterra, né, a BBC, a ITV. Então o que ele fez? Ele sacou que tinham 3 coisas, né? O futebol, filmes e pornografia. Então ele investiu pesado nessas 3 coisas. Bom, hoje, né, a gente viu que pornografia, acho que as pessoas têm formas, não precisam pagar TV a cabo para ter, né, elas conseguem, tem outros meios. Filmes também foi uma coisa que caiu bastante, ver filmes na televisão, porque na verdade agora tem várias outras formas de ver filmes on demand, até pirateando tudo. Mas o futebol, realmente eles acertaram muito a mão, porque futebol é uma coisa que não tem pirataria, quer dizer, até tem, mas você quer ver na hora, se não adianta você querer, o filme você pode ver no dia seguinte, dá um jeito lá, espera um pouquinho. O futebol não, você quer ver ao vivo na hora e com qualidade. Então investiu muito em futebol. De repente o futebol inglês, ou o campeonato inglês praticamente saiu da TV aberta com jogos na íntegra, né? O campeonato inglês, a BBC continuou tendo o Match of the Day, continuou tendo alguns programas com resumo de melhores momentos, programas importantes aí na cultura do futebol inglês até hoje. Mas o jogo mesmo ficou muito na TV por assinatura. E com isso os torcedores se viram forçados a assinar em peso o serviço da Sky. Então a Sky conseguiu realmente ganhar dinheiro e mudar todo o seu cenário ali, que não era dos mais favoráveis naquele momento, que a gente está falando no começo da década de 90. Então, achando esse parceiro de mídia ajudou bastante. Com a Premier League também, e isso deu aquele choque inicial. Então a coisa começou a se modernizar, o campeonato inglês se organizou, começou a entrar um pouco mais de dinheiro, os estádios melhoraram. Mas, para você ver como a coisa é gradual, é lenta, não existe magia. Quando vem do dia para a noite é arriscado. Pode dar certo, mas é arriscado. Né? A gente está falando uma coisa, um período lá do começo dos anos 90, 92, 93. O campeonato inglês só dá para dizer que ele se tornou o melhor do mundo, ainda com uma discussão com o campeonato espanhol lá para 2006, 2007.
E agora, nos últimos 2, 3 anos, que agora acho que ele está um pouco mais consolidado ali como o campeonato nacional mais forte do mundo ali. Daí eu estou contando como campeonato como um todo, tá? Eu sei que Barcelona e Real Madrid ganharam muito, como clubes individuais ainda são maiores, mas o campeonato espanhol como um todo não tem a força de marca que o campeonato inglês tem, né? O campeonato espanhol até conquista muito, Liga Europa também, né? Os times espanhóis conquistam muito, tudo, mas a Liga como marca, como força, como audiência global, tudo, o campeonato inglês tá à frente hoje, não tem dúvida. Então você vê que demorou ali para 15 anos para eles alcançarem o topo, depois eles até deram um passo para trás e voltaram agora nessa década, depois de uns 5 anos ali que até perderam um pouco de força. A coisa é lenta. E o que aconteceu? Bom, o processo esse processo vai demorando porque, por exemplo, primeiro tem a modernização de estádio, mas os estádios ingleses ainda eram estádios pequenos, tá? Tem até um livro aqui, deixa eu ver se está fácil para pegar para vocês, para mostrar. Tinha um livro aqui. Achei aqui, espera um pouquinho, tem um livro legal. Vou tirar o microfone, senão vou puxar. Pronto, ó. Pronto, aqui, ó. Os estádios da Football League. Esse livro é de 1991. Livro de 91, então é pouquinho antes do surgimento da Premier League, tá? E então, esse livro basicamente é o seguinte: o cara foi, o autor, o Chris Ambler, ele foi lá e visitou todos os estádios da Football League, ou seja, das 4 primeiras divisões da Inglaterra, e fez isso aqui, ó. Ele ia no estádio e tirava foto dos 2 lados do estádio, só isso. Tá? Não tem nada espetacular aqui. Mas esse livro é muito legal para você ter uma dimensão de como era o futebol inglês naquele período. Por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo é o Stamford Bridge. Olha como era o Stamford Bridge. Aqui é a foto da parte de baixo do... Esse aqui era o Stamford Bridge, tá? Isso aqui era o estádio do Chelsea. Deixa eu ver aqui um outro estádio aqui. Crystal Palace. Isso aqui era o estádio do Crystal Palace. Você viu como que eram os estádios na Inglaterra? Isso em 91. Né? Então, primeiro você modernizou, você organizou, fez as cadeirinhas ali, tudo, a coisa ficou bonitinha. Depois você começou a ampliar os estádios. Né? Então os estádios ganharam novos setores de arquibancada, todos os estádios eram muito pequenininhos, viu? É tudo arquibancada baixinha. Deixa eu pegar um aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Na capa, esse aqui, ó. Nem sei qual que é. Mas você vê, tudo arquibancada baixinha, tudo. Como os seus estádios que às vezes a gente vê em jogos da FA Cup, naquelas fases iniciais da FA Cup, tem um time da 4ª divisão ali. Então, os estádios começaram a ampliar. Então, começa a entrar mais dinheiro com bilheteria também. Mas eles ainda estavam muito fechados ao mercado doméstico. Então, o campeonato era muito forte no cenário doméstico. O público começou a ver na TV. Mas eles ainda estavam querendo estruturar lá dentro. Teve a Eurocopa de 96, que deu uma melhorada boa, porque modernizou ainda mais, acelerou a modernização de alguns estádios. E aumentou o intercâmbio entre a Inglaterra e o resto da Europa. Porque a gente tem que lembrar que na segunda metade dos anos 80 os clubes ingleses não disputaram nenhuma competição europeia por determinação deles próprios, né, da Federação Inglesa, do governo inglês, por causa da tragédia de Hazel, né, quando 39 torcedores da Juventus morreram numa briga com torcedores do Liverpool antes da final da Champions League, né, em Bruxelas. E então os ingleses, que já têm uma tradição de isolamento cultural ali em relação ao futebol, essas coisas, ficaram mais isolados ainda. Então lá para a Eurocopa de 96 começou a ter um casamento de novo, né? Então os ingleses voltaram a ver mais de perto o futebol do continente europeu, né? Da parte continental da Europa, porque foram todos jogar lá, e foi até lá que surgiu o Football is Coming Home, né? Que foi o mote da seleção inglesa na Copa de 2018, mas surgiu era o tema da Eurocopa de 96.
E os próprios jogadores da Europa começaram a olhar o campeonato inglês e perceberem que lá estava acontecendo uma coisa diferente. O cenário local já estava diferente, não era mais aquela Inglaterra de torcedores briguentos, de estádios toscos, tudo. Começaram a ver de perto um cenário de modernização e alguns jogadores daquela Eurocopa foram para jogar na Premier League pouco depois. Né? Ainda não eram jogadores topo, os jogadores topo ainda estavam na Itália e na Espanha, principalmente na Itália. O futebol italiano ainda era mais rico com alguma sobra, mas a Espanha, o Barcelona e o Real Madrid já estavam também ganhando terreno ali como duas forças de destaque mundial, então ainda já estava melhorando a coisa lá, mas os ingleses já começaram a contratar jogadores. Aí a gente vai ter um processo na segunda metade dos anos 90 e na primeira dos anos 2000 de Zola, Kanchelskis, Raducioy, o Romeno, alguns jogadores assim começando a aparecer, Petrescu, o Romeno também começando a aparecer na Premier League. Agora, depois ainda, quando a Premier League começa a se globalizar ainda mais, aí tem a questão da União Europeia, que faz com que jogadores de qualquer país dentro da União Europeia possa jogar no outro, não tem mais limite de estrangeiro, que isso também era uma coisa que atrapalhava na Inglaterra, porque precisa de uma licença, não adianta só contratar o cara, né? O cara precisa ser aprovado para poder jogar se ele for estrangeiro. E daí a Inglaterra começou a receber muito jogador, daí o intercâmbio aumentou de vez, o dinheiro foi crescendo mais, e daí você considera que o campeonato italiano começou a perder dinheiro, começou a ter problemas porque os investidores do futebol italiano foram saindo. O campeonato inglês teve uma sacada muito boa, que eles tiveram até com o intercâmbio que eles tiveram com as ligas americanas, eles chegaram do ponto de vista de gestão ali, ter troca de ideias com as ligas americanas e perceberam que a Premier League não é um campeonato de futebol, a Premier League é uma empresa de entretenimento, e empresa de entretenimento que ela não faz só futebol, ou organização de jogos de futebol, ela faz conteúdo de mídia. Né? Ela se vê como uma empresa de conteúdo de mídia, que é como as ligas americanas se veem. Né? Então, assim, elas trazem conteúdo de mídia. E o conteúdo que é? É futebol. Porque boa parte do dinheiro não é com o jogo de futebol, na verdade. É com a mídia que esse jogo de futebol dá. Né? Na mídia que entra o dinheiro, né? Não é na bilheteria, por exemplo. Quer dizer, bilheteria entra, mas não tanto. Então, eles começaram a perceber a força que tinha que ter como projeção de mídia da liga. Os espanhóis não tiveram essa sacada, os espanhóis ficaram muito fechados em Real Madrid e Barcelona, Real Madrid e Barcelona. Que isso fez com que a marca dos dois clubes se tornasse gigantesca, que os dois clubes se tornassem espetacularmente grandes, mas, por exemplo, o Campeonato Espanhol fez com que direitos de TV fossem negociados individualmente pelos clubes, o que fez com que o abismo financeiro entre Barcelona e Real Madrid e o resto ficasse enorme. E um campeonato que em determinados momentos até teve times pequenos brigando lá no topo e dando graça ao campeonato, como o Deportivo de La Coruña, o Valência. Isso foi se perdendo, né? Hoje é impossível você imaginar um time de fora de Real Madrid, Barcelona e agora o Atlético conseguiu se arrumar bem, brigando pelo título espanhol. É muito difícil. Então a Inglaterra percebeu isso e começou a forçar a imagem da liga como um todo, né? Então, ainda que o Manchester United como marca fosse gigantesco e continue sendo, a liga começou a vender muito a sua imagem como liga, como campeonato. Então acabou surgindo, por exemplo, fãs de vários clubes, Newcastle, West Ham, gente no mundo inteiro começou a reconhecer esses times também, né? Isso fez com que a Premier League crescesse demais. E com esse crescimento de exposição mundial, a Premier League também acabou conseguindo uma outra coisa. Ela conseguiu atrair novos investidores, outro tipo de investidores mais endinheirados ainda, né? Porque eles começaram a perceber que a liga dava lucro. Eu até fiz um vídeo sobre clube empresa no Brasil, falei como o futebol no Brasil não dá tanto lucro se você quiser ser um dono de time e quiser ter lucro como dono de time, né? Fazendo investimento e pegando todo o faturamento que o clube tem, tirando ali um lucro para você. Você não consegue ganhar tanto dinheiro assim, a não ser que você fique vendendo jogador, porque vender jogador é milhão de são milhões que entram de uma vez só e daí você pode pegar um pra você. Não pode, mas assim, se você quiser fazer alguma coisa ali, você faz isso, né? Por isso que empresário de futebol ganha muito dinheiro, mas clube em si tem mais dificuldade.
No futebol inglês não, né? Começou a entrar muito dinheiro de TV internacional também, e daí muito investidor começou a entrar. E como ela é uma liga que passa a ter projeção internacional, muita gente até com dinheiro de origem suspeita começou a entrar no futebol também para limpar um pouco a barra, para ganhar uma projeção no seu país ou vender alguma imagem. E daí a gente começou a ter dinheiro entrando da Rússia, dinheiro entrando de empresários russos. O problema não é dinheiro ter sido da Rússia, que tem muita gente na Rússia que não tem problema nenhum. Mas começou a vir dinheiro de magnata russo, com dinheiro de origem estranha, suspeita. Começou a entrar dinheiro de sheik árabe, começou a entrar dinheiro de um primeiro-ministro que estava condenado à morte na Tailândia e foi para Inglaterra, fugiu para Inglaterra e foi lá e comprou um time. Teve tudo isso aí, né? Mas assim, isso não é a parte bonita da história, mas entrou dinheiro e o futebol inglês não criou muita restrição a esse dinheiro entrar. Isso é uma coisa que a gente não viu na Espanha e na Alemanha, né? A Espanha, os seus dois maiores clubes são clubes sociais até hoje, né? O Barcelona e o Real Madrid, então não tem essa possibilidade de entrada de um capital tão forte, e como a liga não vendia a sua imagem como liga, então investir nos outros clubes não era uma coisa tão interessante para esses empresários. E na Alemanha, ainda até hoje há muita restrição para a entrada de dinheiro externo no futebol alemão, porque eles valorizam essa coisa de tentar tornar a coisa mais igualitária possível entre os clubes. Então, a Inglaterra virou o ponto natural de chegada desse dinheiro. Então, aí deu o salto, mais um salto ainda, né? Daí você vê que são saltos em saltos que vão acontecendo num processo histórico que não é rápido, mas vão acontecendo, e a liga chegou. E a liga ficou tão grande que mesmo esses magnatas aí que botaram dinheiro ali, talvez com interesses pessoais, começaram a ter lucro do seu investimento. O Abramovich, que botou dinheiro no Chelsea, hoje o Chelsea é autossustentável. O Manchester City também virou autossustentável. Não depende mais do dinheiro do Sheik, dos Emirados. Mas a Premier League chegou nesse nível aí. Isso significa que ela vai durar para sempre? Não, não significa. Eu vou fazer um outro vídeo, vou botar no ar amanhã, falando sobre o que pode acontecer aí eventualmente para a Premier League perder esse posto de principal liga do mundo, né? Em relação ao momento do futebol, quais são os caminhos mais prováveis que poderiam levar a uma queda da Premier League em médio ou longo prazo, né? Depende de como as coisas vão se desenrolando nos próximos anos, tá bom? Bom, o vídeo ficou bem longo aqui, mas acho que deu para contar uma história boa aí da Premier League como organização, como ela chegou a isso, e até se você quiser tentar imaginar como as outras ligas podem, inclusive a brasileira, uma eventual liga brasileira poderia se estruturar, aprender um pouco com os ingleses, né, com o que eles fizeram de certo e de errado. E vale lembrar, né, a Liga Espanhola percebeu como fez besteira em concentrar tantas forças em Real Madrid e Barcelona, que nos últimos 3 anos já começou uma campanha de reforço da marca La Liga. Tem aquelas propagandas, até aquela propaganda do garotinho asiático que volta pro seu país e tá contando pra família como é que foi o período que fez um intercâmbio na Espanha, como eles são fanáticos pro futebol. Tem a outra lá do diretor da Liga Espanhola contando a história do cara que fez o primeiro gol da história da Liga. Quer dizer, a Liga Espanhola começou a tentar promover a força dela como liga. Agora ela chegou atrasada nesse processo, então vai ter que gramar um pouquinho para alcançar a liga inglesa. Tá bom? Mas é isso então, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, clique no sininho. Desculpa pelo vídeo ter ficado longo demais, espero que vocês tenham me aguentado até o final. Tá? Um abraço e até mais.